Muito bom dia a todos. Estamos ao vivo em mais uma transmissão pela internet da sessão ordinária do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Com os cumprimentos de praxe a todos os integrantes dessa corte e ao senhor Procurador Regional Eleitoral, senhores servidores, advogados e advogadas que se fazem presentes na sala virtual e a população em geral que nos acompanha mais esta transmissão. Fica aprovada a ata da sessão anterior, diante de ausência de manifestação em sentido contrário. Há um pedido de sustentação oral, portanto, preferência com sustentação oral. Segundo consta nas minhas anotações, seria o doutor Bruno Eduardo Rintz. Já se encontra presente na sala virtual, Erivelto? Sim, está presente. Doutor Bruno, está nos ouvindo bem? Perfeitamente, excelência. Ok, muito bom dia, seja bem-vindo. Vamos iniciar então o julgamento. Este processo da relatoria do Dr. Sebastião Monteiro. É o 2.5 PJE 06000214. Trata-se de um recurso eleitoral, registro de candidatura e impugnação ao cargo de vereador. 32ª Zona Eleitoral de Cláudia. Recorrente é a coligação Unidos Somos Mais Fortes. Recorrido é Juarez Petrucci. Interessado Movimento Democrático Brasileiro, Cláudia, Mato Grosso. A relatoria é do doutor Sebastião Monteiro, a quem passo a palavra. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, desembargador Sebastião Barbosa, eminentes pares. Trata-se de recurso eleitoral interposto pela coligação Unidos Somos Mais Fortes, em face de sentença proferida pelo juízo da 32ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente a ação de impugnação de registro de candidatura e deferiu o pedido de registro de candidatura de Juarez Petrucci para concorrer ao cargo de vereador no município de Cláudia, por reconhecer a sua desincompatibilização das funções de servidor público do Estado de Mato Grosso no período de 3 meses que antecedem as eleições, afastamento comprovado com usufruto de férias e licença-prêmio. Aduz o recorrente, em síntese, que o recorrido não teria juntado ao seu requerimento de registro de candidatura documento comprovando a sua desincompatibilização no prazo legal do cargo efetivo nível superior de servidor público da Secretaria do Estado de Saúde, bem como não teria se afastado efetivamente das suas funções, conforme comprova o receituário de controle especial de medicação com inscrições da Prefeitura Municipal de Cláudia, Secretaria Municipal de Saúde, Unidade de Saúde José Celone, por ele assinado no dia 5 de outubro de 2020. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e indeferir o registro de candidatura. A douta Procuradoria Regional Eleitoral, em sua manifestação, opina pelo não provimento do recurso. É o relatório, senhor presidente. Passo, então, a palavra ao doutor Bruno Eduardo, pelo prazo regimental de 10 minutos. Perfeito. Bom dia, excelentíssimo presidente, senhor relator, procurador eleitoral e demais membros. Como dito, trata-se de recurso eleitoral oriundo do indeferimento da impugnação ao registro de candidatura do recorrido. A mencionada impugnação se deu sob os argumentos de não preenchimento dos requisitos de elegibilidade, em especial a sua desincompatibilização do cargo que exerce. Explico. O recorrido é médico efetivo pela Secretaria de Saúde do Estado e exerce a sua função na municipalidade de Cláudia. Para corroborar esta alegação, juntou-se aos autos Olerite, correspondente ao mês de agosto de 2020, bem como um receituário de medicação emitido, carimbado e assinado pelo recorrido em data de 5/10/2020, portanto, já no período proibitivo. No juízo ACO, ao se defender, o requerido apenas asseverou que estaria em gozo de licença-prêmio, deixando de se defender quanto ao receituário juntado, digo mais uma vez, datado de 5/10. No entanto, após derradeiras alegações do recorrente, o recorrido traz uma nova versão aos autos
dizendo que estaria supostamente realizando um serviço ao município de Cláudia, através de uma empresa particular. Como dito, o deciso de piso foi pela improcedência da impugnação apresentada, e nesse mesmo sentido foi o parecer da douta Procuradoria, encartado no ID 6772272, o qual aponta a ausência de prova robusta do não afastamento. Ora, excelências, com data vênia, com todo o respeito, a robustez do não afastamento é demonstrado pelo receituário médico. Esse receituário é datado de 5/10, período proibitivo. Nessa oportunidade, o então recorrido receitou uma medicação, ou seja, muito embora, conforme alegado, ele estivesse afastado, entre aspas, de licença prêmio, de fato, ele não estava afastado de suas funções. Está corroborado, claro e evidente, pelo receituário médico. No dia 5, ele emitiu um receituário médico para uma munícipe daquela localidade. Ou seja, ele permaneceu, de fato, exercendo a sua função, junto à Secretaria Municipal de Saúde do município de Cláudia. E, como é sabido, a desincompatibilização tem a finalidade de evitar que os candidatos ocupantes de cargos públicos coloquem-nos a serviço de suas candidaturas. E, nesse sentido, por ter contato direto com os eleitores no exercício de sua função, clinicando e receitando, entende a defesa que desequilibra a disputa eleitoral. Ou seja, comprovado está, tem um receituário médico emitido, carimbado, assinado pelo recorrido, datado de 5/10, véspera das eleições, do período eleitoral, né, de que se computa votos para a eleição. Tá? Então, muito embora em gozo de férias, ele de fato continua a exercer o seu labor naquela municipalidade. E por esta razão, entendendo que sim, está comprovado que não se afastou de fato de sua função, que pleiteia pelo conhecimento, pelo provimento do recurso eleitoral, no sentido de julgar procedente a impugnação apresentada e indeferir o registro de candidatura do recorrido Juarez Petrucci. É o que se requer, excelência. Obrigado. Cumprimento o doutor advogado e passo, então, a palavra ao senhor Procurador Regional Eleitoral. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, ilustres membros do tribunal. Bom dia, doutor Bruno. Bom dia, demais pessoas que estão assistindo. A Procuradoria mantém o parecer pelo não provimento do recurso, pois entende que foi comprovada a desincompatibilização por conta das licenças prêmio. Enfim, a jurisprudência entende que não precisa ser um pedido expresso de desincompatibilização, mas o afastamento já é suficiente. Nesse caso, é o caso aqui em tela. E sobre a documentação, ela é só um documento que, segundo o próprio candidato, ele faz outros plantões em outras cidades e pode ter sido emitido lá. Também não há outras provas demonstrando que ele de fato exercia o serviço público, ele não estava de fato atendendo pessoas, né? Então, a Procuradoria mantém o parecer pelo não provimento do recurso. Passa, então, a palavra ao senhor relator, doutor Sebastião Monteiro. Obrigado, senhor presidente. Bom dia, doutor Bruno. Bom dia, doutor Eric. Pois bem, em que pese as razões veiculadas pelo doutor advogado, eu entendo que é caso de não provimento do recurso, mantendo a decisão de primeiro grau rígida. A discussão central aqui, ela limita a insurgência, ela está pautada em 2 pontos, especificamente: a ausência de comprovação de desincompatibilização e um único receituário assinado pelo recorrido no dia 5 de outubro de 2020. Com relação ao primeiro ponto, trazido nas razões recursais, a ausência de comprovação de desincompatibilização, a prova que é acostada aos autos a prova documentar é mais que suficiente para provar
a desincompatibilização do recorrido. No caso, foram apresentados aqui, através aqui de a licença, comprovantes do seu afastamento de suas funções em razão de gozo de férias e licença-prêmio desde maio de 2020 até fevereiro de 2021. Então, são matéria que está em controvérsia aqui, no sentido de que comprova o seu afastamento das suas funções. Com relação ao segundo ponto, veiculado no recurso, que é esse único receituário assinado pelo médico no dia 5 de agosto de outubro de 2020, eu colaciono aqui uma jurisprudência, até voto que já foi disponibilizado para os senhores antecipadamente. Na sua ementa, consta aqui que na esteira de precedentes do TSE, o médico ele estava de licença e gozando licença-prêmio, gozando férias e licença-prêmio desde maio de 2020. E nesse período ele assinou esse receituário, esse receituário médico, prestando serviço para uma empresa terceirizada que é conveniada ao sistema SUS. E para esse tipo de caso, o Tribunal Superior Eleitoral, onde o médico credenciado ao SUS que esteja no exercício particular da medicina, que é o caso, que era uma empresa privada, ele não está sujeito a esse prazo de desincompatibilização do artigo 1º, inciso 2º, cumulado com o inciso 4º da Lei Complementar 64/90. E tem vários precedentes aqui do Tribunal Superior Eleitoral. Então, senhor presidente, em que pese a tese sustentada pelo douto advogado, eu estou no mesmo sentido do Ministério Público, mantendo a decisão de primeiro grau e desprovendo o recurso. É como voto, senhor presidente. Senhor Fábio Henrique. Acompanho o relator, senhor presidente. Senhor Bruno de Oliveira. O relator, senhor presidente. Senhor Jacques Coutinho. Com o relator. Gilberto Busic. Também com o relator. Desembargador Sebastião Barbosa. Acompanho o relator. Também acompanho o relator. O resultado, o tribunal, à unanimidade, negou provimento ao recurso nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer ministerial. Esse é o resultado desse julgamento. Muito bom dia, doutor Bruno. Obrigado pela participação. Obrigado. Bom dia. Subsequente da pauta, seria o primeiro, né? Nós terminamos a sustentação oral, vamos seguir a pauta normal. O 2.1 é da relatoria do Dr. Jacques Coutinho, PJE 0600245, agravo interno, recurso eleitoral, registro de candidatura, impugnação, cargo vereador, 28ª Zona Eleitoral de São José do Xingu, agravante Divino Santiago dos Santos, agravado coligação Juntos pelo Xingu que Queremos. A relatoria do Dr. Jacques Coutinho, com a palavra. Bom dia, senhor presidente. Cuida-se de agravo interno interposto por Divino em face da decisão monocrática proferida por este relator, que acolheu a preliminar de intempestividade. Em suas razões recursais, o recorrente busca reverter o provimento judicial obtido, porém, em momento algum, alegou sobre a tempestividade do recurso, adentrando ao mérito da questão, sem que sequer for objeto da decisão em razão da intempestividade do recurso. Devidamente intimado, o gravado apresentou contra-razões, a douta Procuradoria Regional manifestou-se por não provimento do recurso. Senhor Procurador. Eu mantenho o parecer pelo não provimento do recurso. Palavra, doutor Jacques. Senhor presidente, aqui, em decisão monocrática, eu colhi a preliminar de intempestividade do recurso aviado em face à decisão de primeira instância. No caso, os autos foram concluídos ao juiz dia 22/10, tá? Que proferiu a sentença dia 24/10, ou seja, antes do tríduo legal. E assim, embora a sentença tenha sido publicada em 25/10, o prazo recursal passou a correr somente dia 26 e findou-se dia 28/10,
Entretanto, o recurso fora protocolado somente no dia 29/10. Então, com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, estou negando o provimento ao gravo interno. É como voto. Questões de natureza objetiva, nas datas levantadas pelo eminente relator. Algum voto contrário? Intempestividade clara. O tribunal, a unanimidade, negou o provimento ao agravo nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. Doutor Bruno, Vossa Excelência tem 3 embargos de declaração. Tem possibilidade de análise conjunta dos 3? Sim, senhor presidente. Então, vamos fazer o pregão, que seria o 2.2, é o PJI 0600106, embargos de declaração no recurso eleitoral do registro de candidatura, o cargo de vereador, 46ª Zona Eleitoral de Rondonópolis. A embargante é Fernanda Conceição Costa. O 2.3 também é o PJE 0600109, trata-se também de embargos de declaração, recurso, registro de candidatura, cargo vereador, também eleições 46ª Zona Eleitoral de Rondonópolis, embargante Roberto da Silva Quirimoto. E o 2.4, PJI 0600599, embargos de declaração no recurso eleitoral, registro de candidatura, cargo de vereador, 46ª Zona Eleitoral, também de Rondonópolis. O embargante é Elson Pereira do Nascimento. Os 3 são de Rondonópolis. Vossa Excelência, relator, por favor. Obrigado, senhor presidente. Apenas no 2.2 que nós temos parecer da douta Procuradoria. Nos demais, a douta Procuradoria não se manifestou em face, não contrarrazou e não se manifestou em relação aos embargos, senhor presidente. E eu dispenso o relatório em relação aos 3. Não sei se Vossa Excelência vai querer ouvir o doutor Eric em relação ao primeiro. Parece que tem manifestação em um deles, né, que é o 2.2, pela rejeição. Pela rejeição, isso. Mantenho pela rejeição e pelos outros também. É que a gente geralmente não se manifesta, né? Mas, enfim, a Procuradoria entende que é só embargo protelatório, inclusive, em alguns casos, né? Mas, volta o relator. Mantenho o parecer. Doutor Bruno, com a palavra. Senhor presidente, os 3 embargos, eles são originários lá de Rondonópolis. O advogado do embargante me parece que, inclusive, é o mesmo. Aqui são registros de candidatura, provas unilaterais, nós negamos provimento ao recurso, e eu estou aqui conhecendo dos embargos, dos 3, mas no mérito negando provimento, porque o embargante pretende rediscutir o julgado, o que não é cabível, não havendo vícios a serem os vícios apontados. Em relação ao 2.2, senhor presidente, eu estou apenas indeferindo o pedido da douta Procuradoria, com a devida vênia, no que tange à condenação em multa do embargante, por entender que não restou demonstrado o caráter protelatório desses embargos, uma vez que o embargante busca, no seu entender, pré-questionar a matéria para fins de interposição de recurso especial. Estou, portanto, conhecendo dos 3 embargos, mas no mérito negando-lhes provimento. É como voto, senhor presidente. Todas são aquela mesma matéria corriqueira, né, de prova unilateral de filiação partidária, né, que foram indeferidos, né, e então os embargos estão sendo desprovidos pelo relator. Algum voto contrário, colegas? Então, o resultado, o tribunal, a unanimidade, e esse resultado aqui aplica-se aos 3, o tribunal, a unanimidade, negou o provimento aos embargos nos termos do voto do doutor relator. O Gilberto Bussic, Excelência, aqui Excelência relator do 2.6, é o PJE 06000208, que trata-se de um embargo de declaração, recurso eleitoral, registro, candidatura, cargo de vereador, eleições 2020, 21ª Zona Eleitoral de Lucas do Rio Verde. Embargante é Ayrton Calai. Vossa Excelência, relator, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Foi-se de embargo de declaração oposto por Ayrton Calai, visando modificação da decisão colegiada que anulou a decisão de primeiro grau indeferitória do seu registro de candidatura, determinando a realização de diligências para a juntada do inteiro teor do acordo do TCE,
e, em seguida, o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição com vistas a oportunizar o devido contraditório ao embargante antes da aprovação da sentença de mérito. O embargante aduz que a decisão colegiada restou omissa no tocante à orientação jurisprudencial do colendo TSE, que veda a juntada de documentos essenciais ao reconhecimento da inelegibilidade em grau recursal, conforme consolidado nos julgados que cita. É o relatório, senhor presidente. A douta Procuradoria Eleitoral devolveu os autos sem manifestação quanto aos embargos, apenas ressalta que o órgão plural, após amplo debate, se posicionou expressamente pela legalidade da prova, inteiro teor do acordo do TCE, a ser apresentada em grau de recurso quando sua juntada foi determinada de ofício pelo órgão julgador. Afastou a incidência dos precedentes do TSE acerca da matéria ao caso concreto dos autos, bem como afastou a incidência do reformágio, da tese do reformágio impégios. É um relatório, senhor presidente. Não há manifestação do MP, Vossa Excelência continua com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Como visto, no julgamento colegiado, restou acolhida a preliminar de nulidade de ausência do contraditório em defesa em primeiro grau e, para além disso, ordenou a juntada do inteiro teor do acordo que desaprovou as contas de gestão do recorrente para melhor incursionar o meio de prova apto a ensejar a inelegibilidade. É neste último ponto que reside a insatisfação do embargante, pois, segundo o seu entendimento, não é possível a realização de prova em grau recursal. Senhor presidente, resumidamente, ele menciona que não é possível a juntada em segundo grau e junta alguns acordos do TSE que não se aplicam a esse caso concreto pela análise que foi feita dos autos. Por quê? Porque, na verdade, e também não há reformagem impédio, porque está anulando e oportunizando, justamente oportunizando que ele se fale nos autos, coisa que não foi oportunizada em primeiro grau. E a questão dos precedentes do TCE não se aplicam ao caso concreto que foi determinada de ofício a juntada da prova. Então, eu estou improvendo os embargos, senhor presidente. Bruno. O relator, senhor presidente. Jacques Coutinho. Um relator, senhor presidente. Desembargador Sebastião Barbosa. Com o relator. Sebastião Monteiro. Relator. Aqui tem o terceiro vogal, está constando o doutor Gilberto Bussic, mas já está alguém, deixa eu ver quem é que eu não Fábio, doutor Fábio. Doutor Fábio, para corrigir aqui na papeleta. Doutor Fábio. Com o relator, presidente. Também acompanha o relator, então o resultado, o tribunal, à unanimidade, negou o provimento aos embargos nos termos do voto do doutor relator. Resultado para esse julgamento. Desembargador Sebastião Barbosa, o 2.7 é da vossa relatoria, é da PJI 06000551. Também um recurso eleitoral em registro de candidatura de cargo de vereador, 30ª Zona Eleitoral de Cuiabá. A recorrente é Vanusa Silva Menezes, o interessado aqui é o Partido Democrático Trabalhista de Cuiabá. Vossa Excelência, com a palavra. Senhor presidente, eminentes pares, eu dispenso a leitura do relatório, mas antecipo que Sua Excelência, o procurador, opinou pelo desprovimento. Senhor procurador. A Procuradoria mantém o parecer pelo desprovimento do recurso, é caso de filiação partidária em que ela apresenta o documento unilateral, ficha de filiação do PDT, enfim, e conforme jurisprudência já bem assentada desse tribunal, com documentos unilaterais, sem fé pública, não há de se reconhecer a prova da filiação partidária. A palavra, então, senhor relator. Senhor presidente, eminentes pares, isso mesmo, a questão de filiação, os documentos unilaterais. O que tem de novo, pelo menos para mim, é que a candidata recorrente, ela fez juntar uma escritura declaratória e uma ata notarial. Mas não tem fé pública porque esta escritura e a ata notarial se limitam a dizer que ela foi filiada, quer dizer, o conteúdo nele
neles contido é o mesmo, continua sem fé pública, de modo que, em consonância com o parecer, eu estou desprovendo o recurso. A ata notarial tem fé pública naquilo que ela expressa, mas não na essência do que se faz, porque ela simplesmente registra aquilo que se diz. É um ato formal praticado num cartório, né, numa serventia, que vai simplesmente retratar aquilo que a pessoa vai dizer lá para o notarial. Então, eu fiz questão de ler para não minimizar a importância do cartório nesses aspectos, mas eles retrataram uma situação que eles apresentaram lá, mas é pública. Colegas, alguma dúvida com relação ao voto do relator? Então, o resultado, o tribunal, à unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Nós temos 3 processos de natureza administrativa, os 3 são relacionados à designação de novos magistrados. Nós vamos ter alguns processos sendo apreciados pelos colegas, porque nós fizemos a prorrogação, né, de muitos juízes eleitorais que estavam na jurisdição já com tempo acima de 2 anos, mas que, em função dessa alteração da data, não foi possível nós fazermos em tempo previsto, né, aquela substituição, até porque a resolução que disciplina a matéria proíbe essa mudança aí nos últimos 90 dias contados da data das eleições. Então, agora, uma vez já expirada, né, as eleições, pelo menos no interior, nós não temos o segundo turno, então nós já estamos fazendo essas designações. No caso, o PJE 0600586 refere-se à designação de juiz para a 10ª Zona Eleitoral de Mirassol do Oeste. Hoje, quem está trabalhando no local é a doutora Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, e tem o seu término de mandato previsto para 29 de janeiro de 2021. Nós tivemos aberto o edital e se inscreveram a doutora Sabrina Andrade, doutor Marcos André, doutora Henriqueta também, porém, segundo os nossos critérios estabelecidos em resolução na 1803 de 2016, nós fazemos aqui, então, a sugestão, né, para os colegas da designação da doutora Sabrina Andrade Galdino Rodrigues, que ainda não exerceu a titularidade de zona eleitoral. Portanto, ela é a indicada para assumir a zona eleitoral, a 18ª Zona Eleitoral de Mirassol do Oeste. Da mesmíssima situação, nós temos também o PJE 0600565, porém aqui a designação do juiz para a 10ª Zona Eleitoral de Rondonópolis, onde jurisdiciona o doutor Renan Carlos Leão Perana do Nascimento, também ocorrendo a previsão de término em 29 de janeiro de 2021. Lá, aberto o edital, se inscreveram para essa vaga a doutora Maria das Graças Gomes da Costa, doutor Vanderlei José dos Reis, o João Francisco Campos de Almeida, doutor Wagner Plaza, o João Filho de Almeida Portela, doutor Francisco Rogério Barros e a doutora Milene Beltramini. Pelos mesmos critérios, a mais antiga, né, no exercício, sem exercer a jurisdição eleitoral, é a doutora Maria das Graças Gomes da Costa, a quem nós estamos fazendo a indicação para exercer a partir da data de 29 de janeiro, a doutora Maria das Graças perante a 10ª Zona Eleitoral de Rondonópolis. E também em Rondonópolis, nós temos 2 zonas eleitorais em Rondonópolis, a 46ª Zona Eleitoral. Isso refere-se ao PJE 0600564. Hoje, a doutora Milene Beltramini jurisdiciona com previsão até o dia 29 de janeiro de 2021. E aqui, pelos mesmos critérios, nós estamos fazendo a indicação do doutor Vanderlei José dos Reis para jurisdicionar a 46ª Zona Eleitoral de Rondonópolis. Eu quero aqui fazer uma referência que são todos valorosos juízes, né? Esses que trabalharam
nessas eleições se houveram com grande denodo, com esforço, com competência. Nós tivemos condições de fazer grandes eleições, não só para esses juízes que nós estamos agora fazendo essa substituição, mas a todos os juízes do Estado que se houveram e trabalharam com grande afinco e puderam produzir uma grande eleição para o nosso Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. E eu tenho certeza que esses que agora estão sendo designados também são valorosos e que continuarão a honrar o bom nome da Justiça Eleitoral. Alguma manifestação contrária com relação às PJEs administrativas? Então fica aprovado, né, em todos eles, as indicações tal qual proposto por essa relatoria. Colegas, nada mais havendo. Mauro, tem alguma leitura de acórdãos? Sim, presidente, temos sim. Então vamos, por favor, antes à leitura de acórdãos. Publicam-se em sessão os seguintes acórdãos referentes à sessão do dia 19/11/2020. Acórdão 28.231, referente ao processo 0600-23770. Acórdão 28.232, processo 0600-23336. Acórdão 28.233, processo 0600-18838. Acórdão 28.234, processo 0600-24131. Acórdão 28.236, processo 0600-46317. Acórdão 28.237, processo 0600-46402. Acórdão 28.238, processo 0600-56891. Acórdão 28.239, processo 0600-57923. Acórdão 28.240, processo 0600-13162. Acórdão 28.241, processo 0600-07177. Acórdão 28.242, processo 0600-58445. Acórdão 28.243, processo 0600-34817. E, por último, o acórdão 28.246, referente ao processo 0600-47067. Era só, senhor presidente. Sobre esse tema, publicação de acórdãos em sessão, que nós instituímos certamente para dar maior agilidade, e tem dado realmente maior agilidade a todos os processos eleitorais, eu tenho aqui uma anotação a pedido, né, do pessoal da coordenadoria, que cuida dessa parte de publicação de acórdãos. Eu queria fazer aqui uma solicitação aos colegas aí que, se pudessem assinar eletronicamente esses acórdãos publicados em sessão, logo no início da tarde, para que a gente possa ter uma agilidade maior ainda, porque se nós ficarmos aguardando até 23, 22 horas, nós temos que deixar lá no servidor aguardando. Então isso aí realmente tem trazido um certo atraso, né, pequeno, mas a gente reconhece que, se pudéssemos, colegas, colaborar ainda mais ainda, né, que já colaboram sobremaneira, e pudessem assinar esses acórdãos logo no início da tarde, nós teríamos ainda mais agilidade. Muito obrigado, então. Eu quero encerrar, então, com os agradecimentos a todos e convidando para que estejamos amanhã, nova sessão, às 9h30.